Muita gente acha que a gente só pode mudar se estiver doendo, né? A gente só muda, a gente só busca uma segunda opção, a gente só muda sair daquela situação se estiver ruim, se estiver doendo. Eu acho que esse exemplo mostra que pode estar bom, mas pode ficar melhor ainda. Olá, bem-vindas ao Protagonistas em Pauta, esse podcast itinerante que tem a intenção de viajar ao Brasil, conversar com mulheres empreendedoras, inspiradoras. Legal, né? Bem-vindos à nossa sala de visita. Eu vou abrir a câmera aqui, porque nessa primeira edição a gente está no Recife e eu recebo Mila Moura para nossa estreia, inclusive já agradecendo demais. Porque foi por causa da Mila que a gente conseguiu conceber essa primeira edição. A Mila Moura é CEO do Grupo W, um grupo de mulheres aqui no Recife, muito ativo, muito maravilhoso, que abraçou o projeto. E a gente considera que você é a madrinha desse podcast, Mila. Que honra. Obrigada, Paulinha. Eu estou muito feliz, muito honrada, de verdade, porque ser a primeira é muita responsabilidade, né? Tá aqui inaugurando junto com você esse projeto, que desde o início, desde que eu soube, né, da ideia, do conceito, eu abracei, como você falou, porque é exatamente o que eu acredito, no protagonismo feminino. O Grupo W faz isso, né? Essa é a minha bandeira, é isso que eu prego, isso que eu amo. Então, estamos em casa. Inclusive, sinta-se em casa aqui em Recife, viu? Olha, vou dizer que vocês fazem ser muito fácil se sentir em casa aqui. Vocês são muito maravilhosos, todo mundo aqui me recebeu de uma forma incrível. Hoje eu tenho alguns serviços para explicar para vocês a respeito do podcast. Então vamos falar primeiro de um apoiador que durante toda a nossa temporada esteve ao nosso lado, que é a JV Contabilidade, que, gente, vai além da contabilidade tradicional e se coloca no mercado como uma empresa de solução para os seus clientes, gente. Administra mais de 350 milhões em receita dos seus 300 clientes, é muita gente, muita responsabilidade, tem presença em mais de 10 cidades do Nordeste e o time da JV oferece soluções estratégicas e personalizadas, impulsionando o crescimento sustentável das empresas, assim como o nosso aqui do Protagonistas em Pauta. E talvez você esteja se perguntando, será que eu poderia ser uma protagonista? Poderia participar desse podcast? Eu acho que sim, viu? É uma realização da KO Assessoria e é com a Kelly que você tem que falar para que você possa se sentar aqui comigo e trocar uma ideia a respeito da sua trajetória, do que você já realizou e do que você quer realizar para inspirar mulheres do Brasil e do mundo. A gente vai ficar muito feliz de poder conversar com você. Procure o nosso perfil no Instagram, já está no GC, para você acompanhar todos os episódios dessa temporada e também os nossos planos para o futuro, porque isso aqui, gente, vocês não estão entendendo. Não é simplesmente um podcast, é toda uma experiência. Eu vou contar nesse primeiro episódio algumas coisas diferentes que a gente está fazendo por aqui. Por exemplo, a gente está usando a moda para se comunicar com vocês e com as nossas convidadas. Então, a Guaraná Closet aqui do Recife tá com a gente, e a Natália Guaraná, gente, esta mulher que é dona desta loja, que é uma empreendedora também, não é, Mila? Sim. Ela já era conhecida de algumas das nossas participantes, foi indicada por uma delas, e ela quem assina o styling dessa edição. Ela me ajudou a encontrar um look que combinasse com cada uma das nossas convidadas. Então depois, através da minha roupa, vocês já vão sentir a vibe de quem a gente vai conversar, né, Mila? Tá sensacional isso, gente, de verdade. Eu achei incrível porque mostra, primeiro, o detalhe de vocês com esse projeto, né, o cuidado de pensar em absolutamente tudo, e segundo, a importância da comunicação, porque o que a gente vai fazer aqui é nos comunicarmos, mas a gente fala mesmo antes de abrir a boca, né? É verdade. Então, certamente as pessoas que estão assistindo agora, na hora que bateram o olho na gente, já conseguiram ter uma ideia, mais ou menos, né, da essência, não só de quem somos, mas do tom da conversa. E esse é o poder da roupa, né? Exatamente. Achei sensacional essa ideia. Agora, na Closet é super democrática.
tem os tamanhos aí desde o 36 até o 50 e tem essa ideia de atender a necessidade da mulher moderna, buscando alinhar conforto, estilo e informação de moda, que é exatamente o que eu estava falando aqui para vocês. Então, tem todo um atendimento personalizado, uma consultoria especializada, que faz inclusive a análise do seu tipo físico para valorizar você, para você se sentir bem, sair de lá super realizada, com uma roupa que vai simplesmente dar essa primeira frase isso antes de você chegar, né? Vai ser muito legal você ir até lá, porque a Natália e a equipe dela estão preparadíssimas para atender vocês, para vocês serem e não terem uma roupa, né? Para ser autêntico ali no que você escolher. Queria inclusive agradecer porque assim, eu me senti uma princesa no Recife, gente. Não é assim qualquer coisa. Acessórios, sapatos, os looks, realmente muito capricho aqui para o nosso Protagonistas em Pauta. E um outro apoiador muito especial, que é a Cavino. Nós estivemos ontem numa das ações aqui do podcast, porque como a gente trouxe, não é só um podcast, é uma experiência, né, Mila? Uma entrevista, é uma experiência que começa, inclusive, antes do dia da entrevista, né? O que foi sensacional também, eu falei para vocês ontem, mas eu deixo registrado aqui também, porque só o fato da gente ter se encontrado ontem já cria na gente hoje uma nova sensação. É como se a gente estivesse aqui realmente só conversando, porque a gente já se conhece, né? Todo o gelo já foi quebrado, assim, foi sensacional. Fora que a Cavino é maravilhosa, comida incrível, bebida, a experiência, o local, o ambiente, a Carlinha, enfim, foi maravilhoso. É isso, Carla Bruna, essa sommelier que entende tudo de vinhos de várias regiões do mundo. Ontem a gente teve uma degustação ali harmonizando com os pratos, com todas as mulheres que estarão nessa temporada. Foi uma oportunidade incrível e foi algo que eu pedi para participar desse projeto, de que se eu fosse ser a host, que eu pudesse encontrar com essas mulheres, conversar com elas antes, porque a ideia aqui é que elas contem as suas histórias e nem todas são do ramo da comunicação. E a gente sabe como é difícil extrair o seu melhor, fugir das ciladas, do nervosismo, da emoção. Então a ideia aqui é que todo mundo se sinta muito em casa, muito confortável para compartilhar e para estar junto. Obrigada, Cavino, foi inesquecível. Se você quiser conferir um pouco da nossa experiência lá, tá no Instagram também do Protagonistas em Pauta. Carla Bruno, sem palavras, cada uma foi embora com uma taça, com o seu nome escrito. Tinha muita preciosidade naquilo, né, Mila? Sim, verdadeira experiência. E agora chegou o momento da gente iniciar a nossa conversa com a Mila Moura. A gente sempre faz uma apresentação inicial, então eu vou trazer aqui um pouquinho para vocês o que a gente separou para a Mila. Ela que é ex-policial federal, mentora de marca pessoal, CEO do Grupo W e empreendedora premiada e que tem como missão capacitar mulheres, conectar mulheres aqui do Recife. E eu acho que de todo o Brasil, pelo que eu ando vendo, porque tem um movimento acontecendo em São Paulo, não tem, Mila? Sim, inclusive fora do Brasil também. A gente já está indo para os Estados Unidos. A gente começou essa expansão ano passado e esse ano a gente fortalece os lugares que a gente já chegou e chega a novos lugares. Então, o Grupo W aí em todo o Brasil e mundo. Agora vamos dar passos para trás, logo no início. Policial federal, como que surgiu essa vontade e qual foi esse percurso que inclusive te levou a morar em São Paulo por um tempo? São Paulo, morei lá, cidade que eu amo. Seguinte, Paulinha, eu não tenho família empreendedora, nunca tive nenhuma referência empreendedora próxima e os meus pais são servidores públicos. Então, quando eu já estava naquela fase ali de começar a entender profissão, o que é que cada coisa faz, cada profissão faz, as minhas referências em casa eram meu pai, que era policial, minha mãe, que era professora, ambos servidores públicos. E aí, quando eu tinha 10 anos, sabe aquelas redações que a professora pede para toda criança escrever? Escreva o que você quer ser quando crescer. Nessa hora, ninguém nunca tinha me perguntado isso. Nessa hora, eu olhei para as minhas únicas referências, eu falei, bom, vou colocar que eu quero ser policial, porque eu vibro vendo meu pai atuando, eu adoro quando ele chega em casa contando as histórias de polícia, então me parece muito interessante, quero ser policial. E anotei lá que eu queria ser policial e queria trabalhar em Pernambuco, exatamente o que ele fazia. Anotei tudo lá e naquele momento eu digo que eu programei a minha mente para aquilo que eu tinha falado para mim mesma. E fiz tudo certinho, como tinha que fazer. Estudei, cheguei na hora de escolher o curso Direito,
porque delegado tem que ter, né? Era a função dele, o cargo dele, delegado tem que ter o curso de Direito. Fiz Direito, faculdade, tudo certinho. Quando eu terminei a faculdade, em 2003, eu tive a sorte de, logo depois, alguns meses depois, abrir o concurso para a Polícia Federal. E aí eu falei, bom, é agora, né? Já estava com a matéria fresquinha, tinha acabado de me formar, fiz só um estudozinho ali de alguns meses, fui fazer o curso, o concurso, passei, não passei para delegado, isso é interessante falar, porque acho que eu nunca contei esse caso, inclusive, assim, em podcast. Eu queria muito ser delegada, né? Referência ao meu pai. Sendo que quando eu fui fazer a prova, eu estava tão nervosa, que eu errei o gabarito. Não sei como é hoje em dia, mas antigamente, a pontuação, se uma errada não lava uma certa. Então, o que foi que eu fiz naquela tensão? Eu marquei errado, pulei um quadradinho e marquei algumas erradas. Quando eu percebi que eu tinha feito isso, caiu a ficha que, obviamente, eu não iria passar, porque no concurso daquele nível, 1 ponto já vale muito. Aí eu, caramba, não passei, comecei a chorar, desestruturei psicologicamente, total, fiz a redação chorando, sabia que não ia passar. Saí de lá, falei com ele, eu falei, pai, não passei, aconteceu isso, e eu não vou nem fazer a prova de amanhã. No outro dia, era a prova para agente da Polícia Federal, que é um outro cargo. Sim. Porque não é o que eu quero, eu me inscrevi só para fazer, mas eu não vou fazer. Aí ele, não, você se inscreveu, você vai fazer, vai tranquila, depois a gente decide o que vai fazer. E aí eu fui no outro dia, tipo assim, sabe? Tô aqui, mas... Mais leve. Leve. E passei. E aí, por que eu tô falando isso aqui agora? Porque isso também já demonstra muito o quanto que a nossa mentalidade, né? O quanto a nossa estrutura emocional, ela impacta as nossas decisões, né? Inclusive o nosso destino. E naquele momento, depois eu soube que tinha sido aprovada para agente da Polícia Federal. E aí falei pro meu pai, eu não vou. Quando eu fui chamada, né? Aí ele falou, você vai, porque todo mundo, né, que se inscreveu queria estar no seu lugar. Então, assim, eu não vou te obrigar, mas você vai. Se chegar lá com 1 mês, se você não quiser ficar, você volta. Porque eu não vou forçar você a fazer nada. Mas eu quero que você tenha na tua mão as informações para você tomar uma decisão consciente. Eu fui, graças a Deus, segui a ideia do meu pai e, enfim, o resto é história. 15 anos de Polícia Federal. Conheci o meu marido lá e saí lá de Brasília com um cargo, com um noivo. Fiquei 9 anos em São Paulo, que foi minha primeira lotação. Depois eu vim para Recife e completei o meu tempo de serviço público na polícia aqui em Recife. Então, ao todo, foram 15 anos como policial federal e muito feliz, Paulinho, muito feliz. Você aprendeu no serviço público nesses 15 anos? Porque é bem diferente o empreendedorismo do serviço público, né? Acho que ali você tem uma observação bem geral das necessidades, dos medos e também acho que nessa questão do atendimento ao cliente. Acho que já melhoramos muito, né, no atendimento ao serviço público. A história do Aspone, esse tipo de coisa, acho que hoje em dia nem cabe mais. A gente tem serviço público de excelência hoje em dia. O que você observou? Bom, eu aprendi muito na polícia. Eu aprendi muito o sentido real do trabalho em equipe. Porque, de uma certa forma, o servidor público, ele tem, bom, a estabilidade, né? Aquela limitação, aquela restrição de crescimento, obviamente, que antigamente, como você bem falou, o serviço público mudou muito, graças a Deus, nos últimos anos, nas últimas décadas, mas antigamente era servidor público, se esforçar muito ou se esforçando pouco, vai ganhar o mesmo, então fico aqui tranquilo, não vou fazer muita coisa. E quando eu entrei, já estava isso mudando muito. Então eu entendi o sentido real do trabalho em equipe. Você não precisava se esforçar, mas você se esforçava. Porque, enfim, não é sobre o valor que você recebe, mas o que você pode entregar para a sociedade, né? Como servidor público. Então, também posso falar que eu dei muita sorte, porque, assim, todas as equipes que eu trabalhei, todas as pessoas que eu trabalhei, é ainda uma área muito masculina. A maioria dos policiais ainda são homens, mas as mulheres estão mudando isso também. E dei muita sorte, assim. Ao longo desses 15 anos, eu realmente conheci pessoas que me ensinaram muito.
não só sobre o serviço público, mas sobre relacionamento, sobre entrega, enfim. Então foi um momento muito importante da minha vida e que por mais que eu tenha entendido dentro do serviço público que eu não era servidora pública, aquele não era o meu perfil, eu fui muito feliz e fiz o meu melhor e vivi o meu melhor enquanto eu estava lá dentro. Né? Porque muita gente falava, então você era frustrada, você não gostava. Não, muito pelo contrário, eu amava. Mas eu entendi com o tempo que aquele não era o meu lugar. E isso é engraçado também falar, porque muita gente acha que a gente só pode mudar se estiver doendo, né? Se não gostar, se odiar, se sofrer demais. Normalmente essa é a ideia geral. A gente só muda, a gente só busca uma segunda opção, a gente só muda sair daquela situação se estiver ruim, se estiver doendo. E eu acho que esse exemplo mostra que pode estar bom, mas pode ficar melhor ainda. Então eu era feliz, eu não era infeliz, mas eu entendi que ali não era o meu lugar. No meu sangue não corria veia do serviço público. E tem gente que sim, nasceu para ser servidor público e que bom, porque a gente precisa. Mas não era o meu caso. O meu caso, eu sempre fui, e enxerguei isso com o tempo, empreendedora. Sempre, de corpo, de alma, sabe? Corria no sangue realmente essa veia empreendedora. E aí, quando eu entendi isso, foi a hora que eu decidi mudar. E você tem uma história que, assim, aqui, talvez você não seja do Recife, como eu também não sou, né? Que eu sou de São Paulo. Mas eu sei que era muito famoso o seu blog aqui, que era o Dia D, que era um blog de casamento. Sim. E você me confidenciou na nossa conversa na Cavino, nessa conversa prévia que a gente teve, de que ali o que você mais gostava era descobrir a história desses casais, dessas pessoas. Sim. E que foi ali que você percebeu que você era uma apaixonada por histórias. Sim. Foi bem interessante isso também, porque o blog Meu Dia Dele me despertou várias coisas. Ele me despertou isso, de entender que eu realmente nasci para me relacionar, eu sempre tive isso muito forte. Mas também foi por causa do blog que eu me entendi, naquela época eu não tinha essa consciência, mas o que eu me entendi empreendedora. Porque quando eu criei o blog, naquela época que os blogs estavam bombando, eu criei de forma muito orgânica, né? Os blogs antigamente eram assim, quero falar, gosto de falar sobre isso, então vou escrever aqui, aí as pessoas começam a ler, aí você vai ganhando notoriedade, enfim. E foi assim, as pessoas sabiam que eu tinha feito meu casamento à distância, eu morava em São Paulo na época, fiz meu casamento em Recife, então eu virei uma noiva profissional, entendia tudo, e aí eu comecei, as pessoas começaram a me pedir indicação, tal, dica, comecei a escrever sobre isso, que era o que eu amava. E aí as coisas foram acontecendo. Gente foi chegando, pessoas que eu não conhecia, e eu, nossa, mas como é que me acharam? Como é que está acontecendo? E o movimento foi criando força, até que eu entendi que ali existia um propósito. E o propósito era inspirar os casais. Claro que a noiva é que tinha mais conexão comigo, né? Mas inspirar casais. Então, eu usava o blog para mostrar os casamentos, as mulheres pegavam ideias de decoração, de bolo, de doce, pegavam as dicas de quem contratar, mas mais do que isso, se inspiravam com as histórias das outras, porque nunca me limitei a só falar sobre o business do mercado de casamento. Eu queria as histórias, então eu mandava e-mail na época, me conta a sua história, a noiva falava assim, não precisa? Não precisa, mas eu queria muito saber a sua história, porque a nossa história revela muito, né, Paulinha? A nossa história ensina muito, inspira muito. E normalmente as pessoas acham assim, mas por que as pessoas vão querer saber da minha história, né? Não tem graça nenhuma. E quando você conta e quando você entende que você impacta, muda tudo. Muda para outra pessoa e muda para você. Então, eu sempre estimulei muito isso, de contar histórias. E na época do blog, assim, foi uma outra fase. E aí, só um parênteses importante, porque assim, o blog ele nasceu enquanto eu era policial. Tudo que eu fiz... Tô tentando fazer essa linha temporal. Uhum. Então, enquanto você ainda era policial, surge o blog nesse momento, inicialmente do seu casamento, e depois nesse seu interesse também, nessa continuidade, nessa novidade também dos blogs. Isso. E aí foi crescendo... mesmo sendo policial. E eu ia fazendo aquilo de forma muito... Era minha paixão. Era um hobby, vamos pôr entre aspas, porque já é um era. hobby bem profissional. Sim, era. É porque tudo que eu vou fazer, eu faço com muita intensidade. Então, acabava que, assim, era um hobby, mas eu dava cara profissional. O blog era lindo, e eu contratava design, e eu contratava pessoas para fazer o negócio realmente ficar bacana. Fiz muitos eventos na época também, mas... naquela época, com o blog, foi quando eu comecei a entender que
eu sou servidora pública, assim, eu estou servidora pública, mas eu não sou, né? Eu sou essa daqui, eu sou essa outra aqui que gosta de sentar, de conversar, de escutar história, de contar histórias, de fazer evento presencial para impulsionar pessoas a se encontrarem, a servir, a ajudar, fazendo com que as pessoas... Eu sempre fui meio ponte, assim, inclusive na época do blog. As noivas entravam no meu blog para conhecer os profissionais que elas queriam contratar. Então, eu estava sempre no meio do caminho ali, né? E desenvolvendo muito a minha credibilidade. Afinal de contas, eu estava fazendo indicações de serviços que seriam importantes no dia, um dos dias mais importantes na vida daquela mulher. Então, sempre trabalhando muito essa minha credibilidade, com muita seriedade. Então, assim, era um hobby, mas eu entendia a força daquilo, eu entendia o poder daquilo e levava realmente muito a sério. E era, de uma certa forma, o contraponto com o meu trabalho na polícia, porque eu trabalho na polícia, por mais tranquilo que seja, eu trabalhava em aeroporto, então é mais light, digamos assim. Mas não deixa de ser polícia. Então eu via casos pesados. O meu dia a dia era de casos pesados. Era um No blog, escape. era o escape. Era o momento de falar de sonhos, de amor. E aí também é importante ressaltar que eu sempre trabalhei no plantão, tá? Porque eu conseguia fazer isso por causa disso, tá? Eu não Eu ia fazia... perguntar como eram os seus horários, porque com tanta dedicação a gente sabe que é difícil, né? E eu acho que algumas mulheres devem trazer a mesma situação, que é essa história da vida dupla, que eu vou chamar aqui, Sim, né? sim. Então, assim, você estudou para fazer, você teve esse caminho, e aí de repente vai nascendo uma bifurcação ali. Sim. E aí chega uma hora que a gente tem que escolher. Perfeito. Que fica muito claro que não vai dar tempo, não vai ter energia para tocar as duas coisas. Perfeito. Quando aconteceu isso para você, Nila? E é interessante essa palavra que você usou agora. Vai nascendo uma bifurcação, porque realmente não é da hora para outra. Você não está andando ali e do nada aparecem dois caminhos. Ele vai realmente nascendo e aparecendo e vai acontecendo no teu processo de você enxergar dois lados. Sendo que aí chega uma hora que realmente você não consegue estar com um pé aqui e outro aqui. Né? Você precisa realmente escolher para qual caminho você vai, para qual lado você vai. E tem muita mulher passando por isso, né, Paulinha? Muita. Não de forma tão drástica como no meu caso, serviço público ou empreendedorismo. Dentro do próprio empreendedorismo, às vezes dentro da mesma área, mas dois caminhos vão aparecendo ali, você se coloca naquela situação. Caramba, e agora? Não é fácil, não é fácil. Mas eu sempre falo, uma palavra que eu adoro falar, a clareza vem com o movimento. Eu só entendi que eu era empreendedora e não servidora pública porque eu estava nesse movimento. Porque se eu fosse só servidora pública, tô ali trabalhando, como eu falei, eu trabalhava no plantão. Então eu trabalhava um dia, 24 horas e folgava 3, né? É a escala 24 por 72. Eu, como servidora pública, eu poderia falar, ok, vou usar os 3 dias para descanso, porque para isso que serve a escala. É isso que serve a escala. Para descansar. Então eu poderia estar ali tranquila. Mas não, eu era inquieta. Toda vez que meu marido chegava em casa, eu tinha uma novidade para contar, uma coisa que eu queria fazer, sempre fui muito inquieta. E eu só percebi isso pelo movimento, porque se eu usasse os meus 3 dias só para descansar, eu não teria tido essa clareza. E poderia estar na polícia até hoje, e ok, poderia estar bem também, mas eu não estaria cumprindo o meu propósito, porque hoje eu sei que a minha missão não era o serviço público, e sim estar ao lado de mulheres, potencializando a carreira delas, fazendo essas mulheres serem protagonistas realmente das suas histórias. Então, quando eu entendi isso, eu falei, tá na hora de decidir, não dá, como você falou, não tem tempo, não tem energia, vou chegar. E foi um choque para todo mundo. Para mim foi muito tranquilo, por incrível que pareça. E em nenhum momento eu tive medo. Eu lembro que eu cheguei em casa um belo dia e aí o meu marido já sabia que eu estava pensando. Eu até pedi uma licença, que é um direito do serviço público, pedi uma licença sem vencimento que me garantiria que eu poderia sair e guardar a minha vaga lá. Isso é de direito, ok. Mas foi negada. Eu pedi 3 vezes. Foram negadas as 3 vezes. E aí ele já estava percebendo que estava caminhando para uma coisa mais séria. Tipo assim, você vai querer sair mesmo? Porque a licença não vai rolar. E aí quando eu cheguei em casa, muito séria, assim, no quarto ele chegou, eu já sei o que é que você está pensando. Eu falei, eu vou pedir exoneração. Aí ele falou, cara, você não tem nem um pouquinho de medo? Aí eu falei, não, nem um pouquinho de medo. E eu falei exatamente essa frase pra ele. Sabe por quê, amor? Pela quantidade de pessoas que eu me relaciono, eu não vou ficar sem trabalhar. Claro que durante essa transição, eu fui me preparando para o que viria. Sim.
Mas eu nunca tive essa preocupação, meu Deus. E olha, Paulina, sabe o que é interessante da minha história? Eu adoro contar minha história por causa disso. Muitas mulheres acham que já passou o tempo da mudança. Ah, já estou velha. Ah, estudei tanto para isso, agora que eu me formei eu vou mudar, sabe? Já tenho filho, não posso mudar. São tantos já que isso, já que aquilo, que você vai deixando a tua vida passar, que você vai deixando o teu propósito passar. Eu estava casada, com 2 filhos, com um padrão de vida que precisava ser sustentado. E para ele também era muito difícil, né? Falar assim, vai, mas foi isso que ele falou, vai. E eu falei, confia, porque eu não tenho medo. E o que eu usei como argumento para não ter esse medo é o que eu faço hoje em dia, é o meu trabalho, é relacionamento. É conectar essas mulheres, é mostrar a importância dessa rede que foge dos contatos, meramente contatos. Não é sobre ter uma agenda cheia de contato, mas é sobre construir, nutrir relacionamentos, a ponto de eu entender, eu sei que eu posso ligar para aquela pessoa e ela vai fazer de tudo por mim. Eu sei que eu posso ligar para outra cidade e aquela pessoa, ela vai dar um jeito de conseguir me colocar na empresa dela, sabe? E aí isso foi que me deixou muito pronta e muito tranquila para dar esse próximo passo. Eu achei interessante que você estava contando como o seu pai falou, não, você vai fazer a prova, não, você vai experimentar. E às vezes a gente fica... Eu sempre gosto de pensar nisso, como foi a nossa infância. Não é todo mundo que tem esse apoio. Não, o seu pai apostou em você, na verdade, Exato. o tempo inteiro. Exato. Você vai dar conta. Exato. E te deu essa segurança de saber, se você não der, se você não gostar, você tem para onde voltar. Perfeito. E eu acho que é isso que te também traz essa segurança grande que você tem. Sim. Da sua capacidade. E aí, o que eu acho muito generoso, saber que várias mulheres não têm essa confiança, e aí você está construindo uma rede de apoio para elas agora. Perfeito. Que é essa oportunidade de acreditar em si, porque tem mais gente com você. Exato. Né? Porque, de uma certa forma, eu fui muito privilegiada, Paulinha, como você bem colocou. Meu pai e minha mãe também, obviamente, mas eles sempre estiveram ali. O meu marido também. Sim, da mesma forma. Você escolheu uma pessoa que acredita em você, que Exato. te apoia. E a gente sabe que, infelizmente, não é a realidade de todo mundo. Não é a realidade de todas as mulheres. Então, assim, eu sou muito privilegiada nesse sentido. E eu sei a importância e o impacto disso. Então, quando eu saí, na verdade, para mentorar mulheres na parte de posicionamento digital. Porque eu vim de uma vida no digital. E aí eu sabia fazer aquilo, sabia que muitas mulheres precisavam fazer aquilo. Foi para isso que eu me preparei quando eu saí da polícia. Mas logo quando eu saí, 1 mês depois, eu falei assim, caramba, eu sou empreendedora agora. E como é que a gente aprende a fazer isso? Com quem eu falo? Porque até então eu tinha, sim, apoio em casa, sempre tive. Meu pai, meu marido, mas eles também não eram empreendedores. Então eu não tinha ninguém que pudesse me dar a direção. Olha, vem cá, agora... Você vai fazer isso. Negócio funciona assim. Porque a cabeça do servidor público é completamente diferente. E não tinha essa pessoa. Eu falei, caramba, e agora? Eu tenho um apoio, mas eu não tenho um direcionamento, porque não tem quem me ajude nesse sentido. Então, eu falei, já sei, vou colocar na internet, já que tem uma visibilidade boa no Instagram. Vou colocar na internet e vou falar que eu tô querendo marcar um jantar com mulheres para falar sobre negócios. E assim foi, fiz um story. Gente, tô querendo marcar da gente conversar sobre negócios, porque eu sou empreendedora agora e eu preciso falar sobre isso. Quem topa? Pouquíssimo tempo, a gente fechou um jantar, 30 mulheres estávamos lá conversando sobre negócios. E pela primeira vez, eu vi a força daquilo. Primeiro, quando eu fiz o convite, várias mulheres ao mesmo tempo, eu quero. Então, opa, a sede que eu tenho, outras mulheres têm, a necessidade que eu tenho, elas também têm. E no dia, a gente conversando, eu falei, é isso. É isso, a gente precisa estar junto, é mulher com mulher, é essa rede, uma inspirando a outra, uma entendendo o que a outra está passando. E não só pela minha necessidade, eu quero isso, mas aí também a visão estratégica da empreendedora que sempre está na minha veia, isso é um negócio. Então, eu vi na minha necessidade uma oportunidade. E aí é quando nasce realmente o Grupo W e nasce a minha empresa. E quando foi logo já no... Meu Deus, Mila, tô fascinada, porque foi logo no começo que você já falou, isso é um negócio. 1 mês. Foi engraçado,
Porque assim, eu saí da polícia, Paulinho, ninguém sabia que eu estava saindo, né? Eu não podia Ficar oficializar falando, até que nem seria saísse bom, mesmo. né? Ficar falando. Mas eu estava me preparando. Quando saiu no Diário Oficial, né, a divulgação, aí eu falei, agora. Anunciei, coloquei no Instagram e no outro dia eu falei, está lançada. Não, minto. Eu já sabia que ia ter isso, mas eu esperei 15 dias para abrir, mas foram 2 semanas, para abrir a minha primeira mentoria, uma mentoria high ticket, que custava caro. Eu nunca tinha sido mentora, só tinha 15 dias como empreendedora e eu falei, o meu novo negócio é ensinar mulheres a se posicionar digitalmente. Então, se você é advogada, médica, empresária e você entende a importância do Instagram e você quer se posicionar de forma intencional, minha mentoria está aberta. Fechei a primeira turma com a quantidade de mulheres que eu queria só no meu orgânico, com 15 dias de transição de carreira. E aí, os outros 15 foi quando aconteceu isso. Eu falei, bom, eu já estou ensinando, já estou fazendo o que eu quero, mas eu preciso entender de negócios, porque, tipo assim, ser autônoma não é uma brincadeira, você precisa estabelecer um negócio real. Aí foi quando aconteceu essa questão do convite para... Então, eu saí, fiz a transição de carreira para trabalhar como mentora de posicionamento digital, mas depois de um mês eu já tinha encontrado realmente o meu negócio. E agora, quanto tempo já de Grupo W? Quantas realizações? Marcos, vamos trazer marcos aqui. Porque eu tô fascinada com tudo isso, com essa rapidez, com essa clareza. Que bom, né? Mas aí vem aquilo de novo, né? O movimento. Por quê? Eu vi o negócio porque eu me desafiei. Eu não senti uma necessidade? Deixa eu ver aqui se tem mais gente querendo isso, né? Mais uma vez eu me desafiei, mais uma vez eu procurei. É isso, eu acho que o que as mulheres precisam entender, porque não é raro eu escutar isso. Não entrei num grupo, ou não empreendo, ou não estou fazendo isso porque eu estou esperando entender. Eu estou esperando uma clareza maior. Ainda não entendo muito bem o que é que eu tenho que fazer. Aí eu falei, deixa eu te contar. Se você permanecer aí sentada, você vai continuar não entendendo o que é que você tem que fazer. Porque é no movimento. Então, se mexe. Vamos lá. O Grupo W está aí para isso. Mas independente disso, vai conversar com pessoas, conhecer, escutar histórias. Essa semana mesmo eu estava conversando com uma mulher que ela falou assim, Mila, eu vim de uma área, pausei para ter os meus filhos e agora, 2 anos depois, eu quero voltar ao mercado, mas eu não quero voltar para minha área. E aí eu estou esperando para ver, entender. Aí eu falei, o que você está fazendo? Não, tô esperando. Eu falei, não vai vir. Você vai ficar esperando, amiga. Não é assim. Então se coloca em movimento, vai sair, vai conhecer gente. O que é que você tem feito por você para isso? E aí o W ele vem exatamente para isso, tá? O W, de uma forma geral, ele existe há 2 anos. A gente começou só com eventos presenciais. Então todos os meses, gente, o evento desse mês vai ser no restaurante tal, tantas vagas, fechava. Sempre foi assim. Primeiro dia, no máximo no segundo dia, a gente fechava. Fui fazendo isso durante 1 ano. Quando acabou o primeiro ano, eu falei, bom, existe um negócio, o negócio já está validado, eu entrego uma solução que de fato atende a uma necessidade, ok? Que é a primeira visão da empreendedora, né? Quando ela decide empreender, qual a solução que eu quero entregar para o mercado? Qual a demanda que existe e qual a solução vai atender essa demanda? Já tinha validado a minha, estava tudo ok. Mas eu precisava pensar numa forma de escalar isso, afinal de contas, o nosso tempo é limitado. Eu não poderia estar em vários lugares ao mesmo tempo fazendo evento presencial, eu não poderia juntar 200 mulheres todos os meses, porque os locais são limitados também. Então eu falei, eu preciso trazer isso para o digital, porque no digital eu vou conseguir escalar. E aí, ao invés de estar impactando 30 mulheres todos os meses, eu vou conseguir impactar muitas outras, também por causa desse movimento na internet. E aí foi quando eu comecei a ponderar. Mas sempre assim, Paulinha. Tive a ideia, no dia seguinte, como é que eu faço isso? Fui falar com a empresa, como é que a gente cria uma plataforma, e, sabe, um negócio meio... Porque eu tenho pressa. E não é porque eu acho que eu tô velha, não, mas eu tenho pressa porque eu sei que o impacto e o que eu tenho para entregar, quanto mais rápido for, mais mulheres vai alcançar. Então eu não quero ficar esperando, sabe? Mês que vem, semestre que vem, eu vou fazendo do jeito que a gente vai e faz. É o que eu sempre falo para as mulheres assim, começa, depois melhora.
né? Começa, dá o teu primeiro passo, depois você vai aperfeiçoando. E eu realmente acredito nisso. E eu acho que a Eu força do também, grupo eu tá exatamente acredito nisso. muito nessa história de começar a fazer. Isso. Mesmo porque quando você começa a fazer, você já começa com o seu aprendizado. Isso, Né? Aqui a exato. gente está numa primeira edição, por exemplo, Exato. né, do Protagonistas em Pauta. Para a próxima edição, a gente já vai ter uma curva de aprendizado. Perfeito. Com coisas que aconteceram que foram ótimas, coisas que podem melhorar. Perfeito. Se a gente ficasse só na teoria, como será que vai ser? Quem será que poderia vir? Aí a gente já não estava aqui hoje sentada trocando essa ideia maravilhosa. Então agora o próximo passo do W que já está em curso é essa plataforma digital. Isso, é a plataforma e mais do que isso, é a escala dessa plataforma. Porque é um negócio digital, como todo negócio digital não tem fronteiras, esse é o grande lance do digital. Então, uma vez que, e a gente já está com a plataforma também há 1 ano, então o W ao todo 2 anos, a plataforma 1 ano, e por estar no digital, a gente só precisa fazer essa entrega agora, essa distribuição maior, porque já está tudo validado, já está tudo funcionando, e agora realmente esse trabalho de levar a outros lugares. O que também não é fácil, porque não é só chegar a outros lugares, porque chegar é muito fácil. É chegar, fazer a melhor entrega e se manter. Então, o que é que eu procuro? E o W se propõe exatamente a isso. Ele virou um modelo de negócio maravilhoso, inclusive para mulheres empreenderem. Nesses outros lugares que a gente está chegando, a pessoa, a líder, ela replicaria o que eu faço aqui nesses lugares, e é isso que já está acontecendo nessas cidades que a gente já está. E a ideia é que a gente crie esse movimento não só no digital, ele precisa ser presencial. A gente precisa de 2 coisas, né? Porque eu digo que no online as conexões são feitas, no presencial as conexões são aprofundadas e a gente precisa dessa profundidade. Então não adianta só eu chegar em vários lugares, eu preciso ter esse movimento real, como a gente tem aqui, nestes outros lugares. Então é tudo isso que a gente está, esse ano agora, 2025, estruturando de forma mais sólida e realmente nesse momento da escala, do crescimento. É interessante isso, porque hoje muito se fala da transferência do digital para o presencial, exatamente para trazer todo esse significado. Você fez o contrário, né? Você começou com toda essa conexão, com você poder contar com essa outra mulher, como você falou, uma pessoa que você possa contar, que vai te ajudar de fato, que vai te responder. E agora você vai escalar com esse desafio grande, que é manter essa confiança, esse laço, essa mesma proposta, o que é maravilhoso, né? Imagina, você quiser empreender nos Estados Unidos e você faz parte do grupo W e lá já tem esse jantar, já tem essas mulheres que já devem ter passado por inúmeros desafios por lá, que podem te ajudar, né? Já desbravaram, digamos assim, né? Exatamente, essa é a ideia, Paulinha, é que onde a gente chega, e eu tenho muitos grandes assim, eu tenho sonhos muito, muito grandes em relação ao W, porque eu tenho certeza que a gente vai chegar a muitos lugares, a muitas cidades, e que a mulher W ela vai conseguir se reconhecer e se sentir pertencente onde quer que ela chegue. Porque ela sabe que naquela cidade vai ter uma mulher que também é W, que sabe o que ela passa, que se identifica com ela e que vai poder apoiar, independente de onde estiver. Esse é o meu propósito real, sabe? Eu acho que essa é a força do presencial. É a facilidade que o digital traz, mas é a força que o presencial também oferece. Então, esse é o meu objetivo. A gente, sempre com as nossas entrevistadas, além de ter esse momento do evento, da confraternização, de conversar um pouco mais, gente, tem todo um trabalho para a gente conhecer as histórias. E a Mila falou uma coisa muito interessante nesse momento, que foi essa questão do nome de uma pessoa, que deve preceder tudo o que ela faz. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, que eu achei tão inspirador, porque independente da sua profissão, independente, né, do que você planeja para você, realmente o nosso nome é tudo que a gente tem. É tudo que a gente leva, né? Perfeito. Exatamente. Eu diria que é a única coisa que a gente de fato tem, porque o resto a gente está. Eu estava como policial, eu estou como CEO do Grupo W. Mas as coisas podem mudar, seja por intervenção externa, a pandemia muita gente teve que mudar, né? De profissão, enfim, seja por necessidade, seja por desejo, como foi o meu caso. Mas independente de onde você esteja, você precisa ser, de fato,
alguém relevante. E relevância não é sobre números de Instagram, não é sobre pessoas que você impacta, mas é sobre você não passar nessa vida, Paulinha, sem deixar o teu legado, sem de fato deixar fluir o que você tem, sabe? Eu nunca quis passar despercebida. E esse é o meu objetivo também. Quando a gente fala do protagonismo, que é o que vocês se propõem a fazer, a gente tá falando de tirar aquela mulher do escuro e falar, vem pra luz, aqui é o teu lugar, esse é teu palco, seja lá qual for o palco. Esse é o teu lugar. As pessoas precisam te ouvir, não pelo que você faz, por quem você é. E aí percebe que tá tudo meio que costurado, porque quem a gente é a nossa história. Por isso que eu sempre amei tanto história. E por isso que vocês estão contando as histórias. Porque a história... Vai ter gente que vai olhar esse podcast, assim como os outros episódios, e vão dizer assim, caramba, eu me identifico com ela. Vai ter gente que, não, é muito distante da minha história, não é isso que eu procuro e tá tudo certo. Mas assim, vai ter gente que vai se identificar pela história. Não é pelo que eu faço, mas é por quem eu sou. E eu sempre levei isso muito a sério. Então, eu era Mila Moura, da Polícia Federal. Mila Moura, do blog de casamento. Eu não era a blogueira de casamento, eu não era a policial, eu não sou a CEO do Grupo W. Sou Mila Moura, que estou como CEO. Eu era Mila Moura, que comandava um blog de casamento, mas eu sempre coloquei o meu nome à frente de tudo. Então, hoje eu também trago muito isso, sabe? Fui me especializar em branding pessoal, para trazer exatamente essa força. E é isso que eu tento trazer para as mulheres. Trabalhe o seu nome, você não pode ser seu cargo. Se de repente esse cargo, essa função acabar de uma hora para outra, o que é que sobra? As pessoas vão saber quem você é. E quando as pessoas elas estão conectadas com quem você é e não com o que você faz, você consegue ter a segurança, como eu tive, de falar assim, não tenho medo. Porque sou eu, não é o que eu faço. A minha identidade me pertence, não Exato. a minha profissão, ao que eu estou fazendo no momento. Perfeito. E mais do que isso, a credibilidade não está relacionada a apenas o que a gente faz. A credibilidade é nossa. A autoridade é nossa, a conexão é nossa. Então, tudo que a gente gera é sobre a gente, entendeu? Mas, e obviamente isso é comum e isso é normal, tem muitas mulheres com medo de se expor. Porque a gente vive uma era muito difícil também para essa exposição. Mas é necessário. Por isso que eu sempre falei, e quando eu fiz a transição de carreira, eu me preparei para trabalhar com posicionamento digital, porque a minha bandeira é exatamente essa. Se exponha. No limite que for confortável para você, no limite que for coerente para o que você quer fazer, mas se exponha. As pessoas precisam conhecer quem você é, precisa saber quem você é, precisa saber o teu nome precisa ter força. E é isso que eu trago realmente desde aquela época, e agora de forma mais intencional para as mulheres empreendedoras, mas esse é o lema. Nosso nome tem que preceder tudo que a gente faz. A gente tem uma proposta aqui no podcast de que essas mulheres que vão participar, as nossas protagonistas, tragam um objeto, alguma coisa que conte uma história, que tenha alguma relação com a trajetória delas. Mila, o que é que você escolheu para trazer para a gente? Trouxe o troféu do Grupo W. Esse troféu, Paulinha, a gente entregou para algumas mulheres no último evento que a gente fez agora em dezembro de 2024, que foi o W Celebration. Foi uma grande celebração pelo ano 2024 e o grande momento da gente olhar, se juntar para olhar para 2025. E na ocasião, a gente fez uma votação entre as mulheres, né, do grupo, com algumas categorias. Então, a mulher mais inspiradora, a mulher que mais falava do W, enfim, algumas categorias. A gente premiou essas mulheres no palco. Mas, mais do que isso, esse troféu, ele representa todas as mulheres. Porque, e tem muito fit, né, com o nome do programa, porque é sobre protagonismo, e é isso que a gente quer no Grupo W, independente da área de atuação, independente do desejo dessa mulher, onde ela quer chegar, mas independente de onde ela queira se estabelecer, que ela seja protagonista naquele lugar. E esse troféu, ele representa exatamente isso, é a gente se presenteando, sabe? É a gente se celebrando como protagonista do local que a gente decidir estar. E aí o troféu do Grupo W, eu acabei ficando com um para mim também, para eu lembrar disso, que a gente precisa buscar isso, sabe? Não é aplauso dos outros, mas mais do que isso. Ser reconhecida é uma delícia, né? Mas pelos pares é muito bom. Essa validação é muito importante. Acho que isso fortalece, né, Mila? E inspira. Inspira muito. Porque faz a gente seguir adiante, assim.
A gente também tem um outro quadro, que é o nosso Mulheres em Pauta, porque a ideia é abrir a ciranda, trazer mais mulheres para próxima e também essa troca mútua de se enxergar. Quem que te ajudou a chegar até aqui? Quem esteve do seu lado? Quem te abriu uma porta importante? Sei que para Mila vai ser muito complicado, porque vocês já perceberam que essa mulher tem uma trajetória que, assim, não é que tem uma, duas mulheres, ela está cercada por mulheres o tempo inteiro. Mila, quem foram as mulheres, se é que você pode citar algumas, que te ajudaram nessa jornada? Caramba, é muito difícil, Paulinha, muito difícil, porque se eu falar uma, duas, se eu falar 10, eu vou estar sendo injusta ainda, porque é como você falou, o Grupo W hoje em dia é o que eu vivo nesse momento. E tem mulheres, assim, incríveis, que eu falo que eu criei o Grupo W, né, como um negócio, mas a grande beneficiada sou eu, porque eu que tenho a sorte de encontrar com tantas histórias, com tantas mulheres, eu aprendo todos os dias, eu cresço todos os dias, então, assim, é fundamental, mas eu não estaria no W hoje, não teria criado o W hoje, se também não fossem as outras mulheres, né, que me trouxeram desde da, enfim, família, aí vem mãe também apoiando sempre. É tão difícil, essa pergunta eu acho que vai ser muito difícil para as mulheres, né? Eu adoraria de verdade falar um nome só, mas eu não me sinto confortável porque eu vou ser injusta. Foram muitas mulheres, são muitas mulheres, eu sou muito grata a todas elas. Então. E aí tem a próxima pergunta, que é numa ideia de, quem sabe, abrir mais uma possibilidade para o Grupo W ou para todas as protagonistas que vão sentar aqui com a gente. Quem é a mulher que você gostaria de entrar em contato, tomar um café, que pode te trazer aí alguma sabedoria ou algum caminho novo? Olha só, tem uma história engraçada com essa mulher. Luísa Helena Trajano. É uma mulher que é muito inspiradora, mas que, por ser muito forte no empreendedorismo, eu, como servidora pública, não conhecia. Não tinha intimidade com a história dela. E olha o que aconteceu. Estava um dia trabalhando no aeroporto, e já faz uns anos isso. Estava trabalhando e aí ela chega porque ela estava indo de algum local, estava passando aqui por Recife, estava indo de um local para outro e ela estava esperando um voo. Ela teve que ir lá, eu acho que carimbar o passaporte, alguma coisa desse tipo. Era um trânsito que ela estava fazendo por aqui. E aí ela entrou na sala, eu só trabalhava com homens, na minha equipe era só homem, só eu de mulher. Ela entrou na sala, começou a conversar e eu quietinha, trabalhando aqui. Aí ela, nossa, temos uma representante feminina aqui na polícia, que legal, tal. Aí ela chegou junto, começou a conversar, eu não sabia quem era, Paulinha. Aí eu, né, falando, conversando, ela, que legal. Aí alguém da sala falou assim, ela também tem um negócio no digital, e falou de mim, ela, nossa, eu quero seguir você, me dá o seu Instagram. Aí eu dei o Instagram, ela super simpática, enfim, foi embora. Quando foi embora, os meninos falaram assim, você não sabe o que você estava falando? Aí eu, não. Aí eles falaram, aí eu fui ver, gente, aí eu fui conhecer a história dessa mulher. E ela é incrível, ela é muito inspiradora. A Luísa realmente é um símbolo de empreendedorismo. E não só eu que estou falando, né? Ela é reconhecida, enfim, nacional e internacionalmente por isso, pela força, pela história, pela trajetória mesmo, da onde ela vem e o que ela construiu. Então é uma mulher que eu gostaria de reencontrar. Dessa vez agora, já com muita coisa para perguntar, porque eu falo, caramba, que oportunidade eu desperdicei, queria tanto cafezinho com ela, uma pergunta, só entender algumas coisas, e ela estava ali comigo e eu não conhecia, mas quem sabe um dia a gente não se reencontre. E aí eu vou contar essa história para ela. Você vai contar essa história para ela e vai voltar para contar pra gente, sim, né? Sim. Porque eu quero muito saber, porque foi curioso mesmo. E você sabe que o destino é assim, ele sempre se encarrega. Sim. E você falou uma coisa que eu também concordo muito, que é essa história do movimento, né? Sim. Se a gente tá sempre em movimento, em busca, uma hora vem, os caminhos aparecem, né? A neblina vai clareando, isso, mas realmente ficar parado não é o melhor caminho. E que bonito que foi poder te conhecer. Obrigada. E conhecer todas as mulheres que vão participar dessa temporada, porque, gente, são todas mulheres do Grupo W. Todas as mulheres, né, gente? Amor de orgulho. Que estarão aqui sentadas nessa sala, falando das suas profissões, das suas trajetórias, são protagonistas da própria vida, tomaram essa decisão em algum momento, vão compartilhar com a gente aqui no Protagonistas em Pauta. Mila,
muito obrigada. Eu que agradeço. Eu Paulinha, queria de verdade. te agradecer Eu que demais pela agradeço. disponibilidade, pela generosidade Obrigada. e por compartilhar a sua história, que é uma história muito bonita e que eu acho que a gente ainda vai ter que conversar de novo. Sim, tem muita coisa ainda para falar. Eu acho que né? vão ter atualizações muito boas em breve. Parabéns pelo projeto, a você, toda a equipe, todo mundo envolvido, porque dar palco para a mulher é o que a gente precisa. A gente vem de uma história, de uma cultura, de que a gente consegue aplaudir muitos homens, né? Ah, fala de um homem de várias áreas a gente conseguiria falar. A mulher, historicamente, sempre ficou mais acuada. E não é sobre levantar a bandeira de segregação nem nada, mas o palco precisa ser também das mulheres. A gente tem muita história, a gente tem muita coisa para ensinar. E vocês estão dando a voz para mulheres reais. Mulheres que estão construindo, que já construíram muita coisa, estão nesse processo e que tem muito para inspirar. Não é sobre números de seguidores, não é sobre lugares que essas mulheres estão, é sobre as histórias, o que elas estão construindo, de onde elas vieram, aonde elas estão indo, sabe? Então, parabéns por abrir um espaço para mulheres reais se colocarem no palco, protagonizarem realmente esse momento. Parabéns, sucesso. Eu sei que vai ser lindo, já está sendo. Parabéns, de verdade. Gente, então, ponto final no nosso primeiro episódio da primeira temporada aqui do Protagonistas em Pauta, direto do Recife, com Mila Moura. Vocês fiquem ligados nos nossos próximos episódios. Sigam aqui o nosso canal, inscrevam-se, como a gente diz, liguem o lembrete, deixem os seus comentários, contem de mulheres interessantes que vocês gostariam de ver por aqui e também inscrevam-se lá no Instagram. Quer ser protagonista da sua história? Quer vir contar aqui o que é que você já viveu, os seus planos? Entre em contato com a gente, vai ser um prazer te receber. Até a próxima. Até.